mostrar-vos a minha atualização de leituras daquilo que eu vi no mês de novembro. Este mês, pela imagem que vocês viram na thumbnail, eu li bastante. A maioria dos livros que eu li foram de banda desenhada, foram mangás, mas continuam a ser obras literárias e leituras que eu realizei neste mês. No mês de novembro eu continuei a ler a série e a história do Naruto. Eu tinha dito no vídeo da TBR de novembro que eu tinha feito uma encomenda com os livros do Naruto e tinha-me destinado a cumprir a coleção do Naruto e ler toda a história do Naruto. Chegaram cá a casa 11 livros do Naruto e eu pude continuar a ler a história do Naruto. Por incrível que pareça, e podem considerar que são histórias para criança, acho que os livros do Naruto deixam uma mensagem muito boa, até para adultos, porque o Naruto, a história do Naruto, prende-se pela vontade de querer ser sempre mais, ou querer conquistar mais e proteger aqueles que nos são mais próximos. E este crescimento enquanto pessoa para conseguir proteger aqueles aqueles de quem mais se gosta, é um lema extremamente bonito e eu vou ser sincera, se me dissessem aqui há uns anos que eu ia me emocionar tanto com mangás, eu ia dizer que só podia dar todos porque era impossível eu vir a gostar e a vir-me a emocionar com este tipo de literatura. E não podia estar mais enganada. Até me arrependo um bocado de ter começado a ver mangás tão tarde, porque Naruto deixa-nos uma história tão deliciosa que é-nos incapazes de parar de ler, queremos ler sempre mais. E quando eu acabei estes 11 livros que eu tinha cá em casa, porque a encomenda chegou e eu li-o em apenas uma semana, todos os 11 livros, fiquei com aquele sentimento agridoce de... Embora eu já conhecesse até esta parte da história que eu vi, eu já a conhecesse porque já tinha visto o anime, mas eu continuo a deliciar com cada pormenor que esta história traz e estou ansiosa por continuar a ler esta obra porque realmente são livros que me deliciam e fazem com que queira ler sempre mais e que não passe por nenhuma ressaca literária de não querer pegar em nada para ler. São excelentes livros, desbloqueadores de leitura, para aqueles momentos em que nós até não estamos com tanta vontade de ler, como são livros gráficos que têm imagem, acabam por nos prender a leitura e queremos descobrir mais acerca do enredo e acerca da história. São livros fantásticos. Eu não faço vídeo opinião em relação ao Naruto, até porque como é uma história com bastantes livros e bastante continuada, ao falar dos livros em si, eu ia estar a criar imensos spoilers e ia estragar o prazer de leitura à maioria das pessoas, porque os livros são deliciosos por cada pormenor que vai acontecendo sem nós sabermos o que é que vem a seguir. Para além do Naruto, outro mangá que eu li 5 volumes desse mangá foi One Piece. Voltei a ler o One Piece. Eu tinha parado uns meses de ler o One Piece porque eu tinha feito uma encomenda de uns livros em inglês para começar a fazer a coleção do One Piece. Só que os livros estão esgotados e não foi possível receber esses livros, então continuei a ler online as obras do One Piece. E tal como o Naruto, é daquele mangá que não nos conseguimos desprender e estou numa parte tão emocionante do One Piece que é impossível controlar as lágrimas com pequenos acontecimentos que vão tendo ao longo da história. E eu que ainda vou para aí a meio daquilo que foi editado por One Piece, e eu fico expectante com o que é que vai vir por aí mais, porque parece que já aconteceu tanta coisa e ainda falta tanto para acontecer e a história nem concluída está, comparado com o Naruto. Ainda existem edições a sair semanalmente, capítulos a sair semanalmente, que eu fico muito expectante com aquilo que ainda posso vir a encontrar. Em termos, comparado os dois mangás, este também tem uma mensagem bastante interessante.
não em termos de crescimento pessoal e de proteger os seus, mas sim em relação à amizade. É um livro que é um enredo que se baseia todo numa questão de amizade. E, aqueles personagens que eram rivais da personagem principal que nós temos no One Piece acabam por mudar toda a sua personalidade e toda a forma de ser e tornar-se aliados desta personagem que os destruiu psicologicamente numa outra fase do livro e tornar-se amigo desta personagem principal. O One Piece é um enredo que nos envolve imenso. Eu sei que para quem pretende iniciar a leitura do mangá, seja um mangá que possa ter algum receio começar a lê-lo, porque ele tem 1033 capítulos editados neste momento. Se calhar quando este vídeo for para o ar já vão ser 1034 capítulos editados e possa meter bastante receio em iniciar a leitura do mangá por causa disso, e até pode o facto de retratar a vida dos piratas ser algo que as pessoas possam não gostar, mas ser pirata ou não é o que importa aqui no livro, é mesmo a construção das personagens e a forma como elas se relacionam entre si e a forma como nós temos aqui o retrato da amizade em todo o enredo, que é fantástico nesta história. Depois, em novembro também, e nesta onda das BDs e das novelas gráficas, eu li Airstopper 2. Eu já tinha lido no mês passado o Airstopper 1, já tinha aqui o vídeo opinião no canal. O Airstopper 2 não há vídeo opinião no canal, entretanto também irei fazer o vídeo para partilhar aqui convosco. E este livro continua-nos a contar a história de amor entre o Charlie e o Nick, que são dois jovens, dois adolescentes que se conhecem na escola e que desenvolvem ali uma relação de amizade que evolui para algo mais. É um livro levezinho, uma excelente leitura para ser feita entre leituras mais pesadas, com maior exigência de concentração, de leitura, comparado com os mangás e com os que eu falei anteriormente. Não é o tipo de trabalho gráfico que eu consiga reconhecer como sendo do meu total agrado. Gosto muito mais dos dois tipos de obras que eu falei anteriormente, mas vale a experiência de leitura pelo tema que é abordado aqui de uma forma tão levezinha e tão sem tabus que vale a pena pela experiência de leitura. A minha primeira leitura de novembro foi um livro que já há opinião aqui no canal. Estou-vos a falar de As Doenças do Brasil, de Walter Ugumem. Este livro é repleto de realismo mágico e, como eu falei no vídeo de opinião, é um realismo mágico que eu gosto. É uma linguagem metafórica, mas que é envolvente e que conseguimos nos deliciar ao longo de todo o livro. Este livro conta-nos a história das invasões e da conquista por parte dos portugueses das comunidades existentes no Brasil, a forma como nós impulsamos a nossa cultura às comunidades originárias do Brasil. É um livro delicioso, vale a pena ser lido pela outra visão que o livro transmite daquilo que foram as conquistas dos portugueses. Nem tudo foram coisas boas, nós não fizemos só coisas boas, fizemos também bastantes coisas más para conseguir impor o nosso poder, a nossa vontade, e foi um livro maravilhoso. Eu adorei esta leitura e para mim foi uma leitura 5 estrelas. Outro dos livros que eu li agora em novembro foi o livro de Hillary Clinton e Louise Penny, Estado de Terror. Isto é um thriller que nos conta a história dos Estados Unidos, que tenta desvendar o que é que está a acontecer num possível ataque terrorista ao país. E nós aqui vamos nos ver envolvidos com um jogo político que vai muito para além de um simples atentado. Os próprios membros políticos dos Estados Unidos estão aqui envolvidos numa conspiração política para ajudar as organizações terroristas a levar as suas ideias avante. E nós temos aqui um thriller que, apesar de não ser daqueles thrillers que desde o início nós ficámos uau, o que é que vai vir por aqui, é um thriller que funciona muito bem e que nos envolve desde o início.
Não tem aqui um tema muito complexo a ser desenvolvido, o tema é simples a ser desenvolvido. Existe aqui este perigo iminente de um atentado terrorista e temos aqui que tentar descobrir se a Secretária de Estado, que é a nossa personagem principal aqui do livro, irá conseguir impedir os atentados terroristas no seu país. Adorei a leitura deste livro, li-o de forma muito rápida e funcionou muito bem comigo. É um livro que vale a pena ser lido e para mim foi uma leitura 5 estrelas. Outro dos livros que eu li em novembro foi o livro de João Reis, A Noiva do Tradutor. Este livro, também já existe opinião aqui no canal, podem também visualizar para perceberem o que é que eu achei do livro. E para mim foi uma leitura de 2 estrelas, eu não compreendi o enredo do livro. Existe aqui uma personagem que é o nosso tradutor, que é abandonado pela sua noiva e vive aqui uma espiral de sentimentos negativos e analisa toda o seu meio envolvente de uma forma tão mesquinha, tão pessimista, que nos leva a sentir o mesmo que ele. O livro é muito pequenino, lê-se de forma muito rápida, mas o enredo para mim foi extremamente confuso e eu não entendi o que é que o autor pretendia transmitir com esta obra. A minha última leitura completa do mês de novembro foi o livro A Balada do Medo, de Norberto Moraes. E as leituras estavam a correr tão bem no mês de novembro que estes 2 últimos livros vieram estragar tudo. Aqui nós temos a história de Cornélio, e eu passei a vida a chamá-lo Cornélio e a dizer que ele era o livro do Cornélio, porque até o próprio nome é engraçado. Nós temos aqui a história do Cornélio, que é um mulherengo, que tem uma mulher em cada canto do mundo e que é um viajado e gosta dos prazeres da vida e de aproveitar cada momento que tem na sua jornada pela vida toda, que um dia recebe aqui a visita de um homem, que é o Mata-Mãe, que lhe diz que tem os seus dias contados e que se durante 10 dias ele não deixar ficar um envelope com dinheiro na sacristia da igreja, ele irá morrer porque este Mata-Mãe foi contratado para o matar. E nós temos aqui então o Cornélio a tentar juntar dinheiro para pagar os seus dias de vida e a fugir desta morte contratada que foi feita em seu nome. Este livro é repleto de realismo mágico desde o início e comparado com As Doenças do Brasil, este livro não me conseguiu conquistar pelo realismo mágico. É um livro que nós vemos um parágrafo e nesse parágrafo chegamos ao final do parágrafo a pensar o que é que o autor quis dizer com tantas palavras. Não consegui me envolver muito com o enredo é interessante e o mote para o livro é interessante, mas a forma como ele está escrito para mim foi extremamente maçador. Eu que já tinha lido O Pecado de Porto Negro, este livro não se consegue comparar ao Pecado de Porto Negro. O enredo é interessante, mas a forma como ele está escrito não me conseguiu conquistar. Eu vou dar 3 estrelas ao livro, gostei do enredo e daí também consigo dar as 3 estrelas, mas quanto à forma como o livro está trabalhado, a mim não me conquistou. Agora, nos últimos dias de novembro, eu estou a ler 1984, ainda vou aqui muito no início, percebo qual é o mote para este livro, mas ainda li muito pouquinho para poder fazer aqui alguma sinopse ao enredo do livro. Estou com grandes expectativas em relação à leitura deste livro. Espero vir a gostar como gostei do Triunfo dos Porcos. Dizem que este livro é muito mais bem conseguido do que o Triunfo dos Porcos. E daí também tenho muitas expectativas em relação à leitura deste livro. Foram estas as minhas leituras do mês de novembro. Foram bastantes. Sei que a maioria das obras que eu li estiveram ligadas aos mangás que eu ando a ler, mas foram excelentes leituras e fiquei com a sensação que li excelentes obras no mês de novembro. Digam-me aqui na caixa de comentários se leram algum destes livros, se fazem questões de ler algum deles, deixem ficar tudo aqui na caixa de comentários. Digam também o que é que vocês já andaram a ler no mês de novembro e quanto a nós, encontramos num próximo vídeo e até lá tenham boas leituras e boas reflexões. Tchau!